Boa tarde, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos vocês que estão nos acompanhando para este que é o 6º e último encontro da série Ser Criança no Mundo Digital. Um evento que conta com o apoio do Nick.br, da SaferNet Brasil e do portal Lunetas. Eu sou Isabela Henriques, advogada e diretora executiva do Instituto Alana e vou mediar a conversa hoje. Para começar, farei a minha audiodescrição, com uma descrição da minha imagem e do cenário. Sou uma mulher, estou sentada de frente para a câmera, tenho cabelos castanhos compridos, estou vestindo uma blusa e um blazer brancos. E atrás de mim há uma parede de vidro, que faz parte do escritório do Instituto Alana, aqui em São Paulo. Para essa conversa, contamos com a ilustre presença de Kelly Angelini, que é advogada, gerente da assessoria jurídica do Nick.br, uma das pioneiras na discussão do direito das crianças frente às novas tecnologias da informação e comunicação. E que desde 2016 é responsável pela organização do simpósio Crianças e Adolescentes na Internet, anualmente realizado pelo Nick.br. Kelly, muito obrigada pela participação. Você pode, por favor, fazer a sua audiodescrição? Sim, Isabela. Boa tarde, agradeço a participação. Eu sou uma mulher de cabelos castanhos escuros, uso óculos, preto, estou com uma camisa pink. Estou aqui numa das salas do Nick.br, em frente ao meu notebook, e no fundo dessa sala uma parede branca. Obrigada, Kelly. Também temos a honra de contar com a presença de Danilo Doneda, advogado, professor, conselheiro do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, uma das maiores autoridades no país quando o tema é privacidade e proteção de dados pessoais, e um dos autores do texto base da nova LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Danilo, obrigada e seja muito bem-vindo. Você pode fazer a sua audiodescrição, por favor? Oi, Isabela, obrigado pelo convite. Eu sou Danilo Doneda, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem, tenho cabelo castanho escuro, curto, embora na quarentena não tenha cortado muito. Estou de frente para a câmera, eu estou com uma camisa azul, um azul forte. Atrás de mim tem um fundo, uma parede, a cor acho que é salmão, algo assim. No segundo andar na minha casa, eu moro no sobrado, e do meu lado tem só um desenho, na verdade uma foto que minha filha de 8 anos tirou, um close do violino da irmã mais velha, em que está a cravelha e as cordas, com um pouquinho de barbante colorido nelas. Muito obrigada, Danilo. Nós temos um compromisso com a valorização das diferenças e com a eliminação de vários tipos de barreiras, inclusive a de comunicação. Por isso, para que tenhamos um público participante diverso e todos se sintam incluídos nesta conversa, conta com o intérprete de Libras, Tiago de Souza Santos. Teremos ainda o serviço de legendagem em tempo real, conduzido por Regina Dantas, Anderson Macedo e Rafaela Benita. Sejam muito bem-vindos e obrigada! A ideia dessa série é discutir como nós podemos garantir o direito que todas as crianças têm de usufruir uma relação com o mundo digital onde prevaleçam as conexões significativas, os aprendizados com sentido e a diversão saudável. Uma relação que respeite os seus direitos e a sua privacidade, assim como a sua capacidade de se desconectar. E que promova o uso construtivo, cidadão e democrático da internet. Na última sexta-feira, tivemos uma conversa mediada pela Renata Assunção, em que a ativista Marina Pita e o professor Paulo Renat falaram sobre a responsabilidade compartilhada dos diversos agentes sociais pela promoção e proteção dos direitos das crianças, a fim de que toda criança possa ter uma experiência digital ética, segura e criativa. A conversa na íntegra está disponível no site do evento,
sercrianca.alana.org.br. Hoje, nós faremos a última conversa da série, que será sobre o papel do poder público e das empresas e plataformas de tecnologia nessa relação das crianças com o mundo digital. E falaremos especialmente sobre a exploração comercial infantil que se dá nesse ambiente. Conversar sobre isso é essencial para que possamos caminhar para um ambiente digital no qual tenham mais lugar as oportunidades que a tecnologia oferece para as crianças se desenvolverem, tais como participação cidadã, produção de conteúdo significativo, criação e ampliação de laços sociais, soluções autorais e criativas para a vida em comunidade. Antes de iniciar essa conversa, quero dizer que vocês que estão nos assistindo ao vivo podem enviar suas perguntas pelo chat, que a gente organiza e inclui aqui para serem respondidas no decorrer da transmissão. Também quero dizer que perguntas feitas nos últimos episódios foram consideradas e incorporadas nessa nossa conversa. Para começar, convido Kelly Angelini. Kelly, seja bem-vinda de novo. É uma honra ter você conosco hoje aqui. Começaremos com 15 minutos para a sua exposição e quero já deixar algumas perguntas. Nós sabemos que dentre os vários riscos para as crianças no ambiente digital está a exploração comercial infantil. Você poderia explicar do que se trata e quais são os tipos de exploração comercial existentes no ambiente digital que podem impactar negativamente as crianças? E para além das famílias e dos educadores, qual o papel do poder público e das empresas e das plataformas nesse contexto? O que esses agentes públicos e privados podem fazer no sentido de assegurar um ambiente digital seguro para todas as crianças? E antes disso, gostaria que você falasse um pouco para quem está nos assistindo sobre o trabalho do NIC.br, do qual você faz parte. Tá bom. Isabela, primeiro agradeço muito o convite, né, a participação, fico honrada de estar aqui hoje, nesse evento que tem um objetivo tão nobre, né, e leva tanta informação e conhecimento para tantas pessoas, né, parabéns ao Instituto Alana e você pelo convite. Então, vou começar pela parte, né, do NIC.br, eu trabalho no NIC.br, sou gerente de assessoria jurídica do NIC.br, que é o NIC.br, né? Uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo desenvolver projetos que visam a melhoria da qualidade da internet no Brasil e disseminar o seu uso, né? Além disso, o NIC.br disponibiliza meios para o registro de domínios no .br e é daí que vem a nossa verba, né? Nossos recursos financeiros, né? Essa verba arrecadada é revertida para a sociedade através de projetos, né, que visam a melhoria e disseminação da internet. O NIC.br é o braço executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que estabelece diretrizes, né, o órgão que estabelece diretrizes para a internet no país e que aprova ali, realiza projetos para a melhoria da internet no país. Então, toda vez que alguém registra um domínio no .br, esses recursos arrecadados são revertidos através de projetos, né, para a sociedade em proveito, melhoria aí para a internet no país. O NIC.br, como foco do tema de hoje, né, focado para crianças e adolescentes, a gente tem um portal que chama internetsegura.br, em que nós temos diversos materiais para crianças, adolescentes, pais, educadores e até para idosos, visando a instrução e capacitação desse público para o uso seguro e responsável da internet. E aí, fechando um pouquinho esse parênteses aí para falar do NIC, vou entrar no tema de hoje, né? Quando a gente fala de exploração comercial, né, de crianças e adolescentes no ambiente digital, né, a gente tem que visualizar um pouco essa situação para entender um pouco o que está relacionado a essa problemática, né. Numa situação de exploração comercial, nós temos os exploradores, ou seja, aquelas empresas, né, que têm alguma vantagem e, utilizando-se dessa vantagem, obtém ali, né, através de meios enganosos, uma vantagem em detrimento de um outro, que seria um outro vulnerável, né, considerando uma criança e o adolescente, a gente está falando, né, de pessoas mais suscetíveis, que possuem uma desvantagem, uma vez que são seres em desenvolvimento físico, cognitivo, psicossocial e que necessitam aí do apoio para se desenvolverem. Porque estamos falando de seres que ainda não têm o seu discernimento e maturidade aí suficiente para isso. Então, nós temos, né, aqueles que exploram
e aqueles que são explorados, né, os vulneráveis, né? E muitas vezes temos aí a omissão do poder público no sentido de que, né, não realiza as atividades essenciais, né, as ações essenciais para evitar essa situação de exploração. E falando um pouquinho, né, de exploração comercial no ambiente digital de crianças e adolescentes, a gente não pode deixar de falar da internet, né? E eu sempre gosto de destacar, Isabela, que a internet é um ambiente de inúmeras oportunidades, ainda mais nesse momento que nós estamos, né, de pandemia, de isolamento, realmente a internet mostrou para o que veio, e se isso acontecesse há 50 anos atrás, com certeza a gente estaria com muitas atividades ali cessadas, inclusive as atividades pedagógicas, né, hoje com tantas aulas sendo realizadas online. Então, a gente tem um ambiente, né, a internet é um ambiente de muitas oportunidades, promove a interação, a criatividade, o aprendizado, a socialização, ou seja, tem muitos benefícios, inclusive para crianças e adolescentes. Porém, a gente não pode deixar de ressaltar que a internet é um ambiente aberto em que qualquer pessoa do mundo pode inserir conteúdo, interagir com pessoas, e por isso podem sim acontecer ilícitos, ações irregulares e prejuízos para a criança e adolescente. E aí, partindo, né, dessa premissa de que a gente está falando de um ambiente online que é aberto, que qualquer pessoa pode interagir com outra pessoa e postar o que quiser, apesar das vantagens, né, que eu gosto de ressaltar, me causa um pouco de temeridade quando eu vejo pais, né, que quando tem alguma ação, né, quando tomam conhecimento de alguma ação irregular na internet, acabam achando que o melhor caminho seja a proibição, né? E eu creio que, assim, o que a gente pode mencionar numa situação como essa, de uso da internet por crianças e adolescentes, é que o mais adequado não é a proibição. Claro que eu não estou falando de crianças muito pequenas, eu estou falando de crianças que já têm idade adequada para o uso da internet. Mas o caminho seria a orientação, a instrução dessas crianças e adolescentes e a proteção, né, para que possam tirar o melhor proveito, né, e fazer o bom uso. Então, por um lado, eu acredito que a proibição não é o caminho, porém, por outro, eu também acredito que jogá-las na internet sem nenhuma instrução é um perigo muito grande. E aí, com isso, eu quero alertar, né, que cabe ali às famílias, à escola, ao poder público, às empresas, né, promover a capacitação e a instrução de crianças e adolescentes, para que tenham pensamento crítico, para que façam boas escolhas online. Inclusive, em relação a isso, eu posso citar o Marco Civil da Internet, que é considerada a Constituição da Internet no país, que traz, né, uma lei que traz princípios, direitos e deveres para o uso da internet, e que estabelece ali que no cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação, ou seja, né, o governo, na prestação de serviços educacionais, inclui ali o dever de capacitação para o uso seguro, consciente e responsável da internet, como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico. Então, nesse sentido, tem ali, né, a obrigação do poder público em capacitar, né, todos para o uso seguro, consciente e responsável da internet, que eu entendo que esse é realmente o melhor caminho. Nós termos pessoas instruídas, e eu falo pessoas, sejam adultos, idosos, crianças ou adolescentes, para que saibam escolher, né, avaliar e ter boas ações online, né, para que tirem o melhor proveito desse ambiente digital. E aí, voltando um pouco à pergunta, né, os tipos de exploração comercial, o que a gente tem visto, né, especialmente na internet, isso acontece muito através de propagandas abusivas e inadequadas que podem causar prejuízos a crianças e adolescentes. Prejuízos esses, né, que podem vir desde a estimulação ao consumo, né, exagerado, ao consumo indevido, ou seja, né, aquele consumo não adequado para determinada faixa etária, ou que não é adequado para faixa etária nenhuma, né, e a estimulação de consumo que pode causar ali a dependência psíquica, né, dessas crianças e adolescentes. Mas um ponto que me chama muito a atenção é que essas propagandas e anúncios, eles podem ocorrer em redes sociais, né, na televisão, ou através de vídeos na internet. E, em algumas ocasiões, né, não
poucas, mas em diversas ocasiões, essas propagandas, elas podem estar camufladas, né? E muitas vezes a própria criança e adolescente nem consegue identificar que por trás daquele vídeo tem ali uma propaganda, tem um anúncio. Por exemplo, vídeos de pessoas abrindo embalagens de produtos, vídeos de sorteios de produtos, de pessoas indo a lojas para mostrar itens ou marcas, de pessoas fazendo brincadeiras ou desafios com determinados produtos, ensinando a como usar um determinado produto ou brinquedo. Ou seja, ou até em situações mostrando que produtos ou empresas, produtos ou marcas, né, que eles ganharam, aquele youtuber ganhou aquele produto, e ele abre dizendo que ganhou aquilo daquela empresa, só que na verdade, a empresa que está por trás disso, ela está explorando esse youtuber para que ele atinja o seu público final, que são as crianças e adolescentes, né? E aí, nessa situação, tem duas questões que eu trago aqui para reflexão. Uma é que a gente tem um ordenamento jurídico, ou seja, a gente tem leis que protegem essa criança e adolescente. Primeiro, a Constituição Federal, que diz que a criança e adolescente é prioridade absoluta e que ela deve ser protegida por todos. E especificamente em relação ao tema desse que a gente está tratando aqui, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que proíbe a venda à criança de produtos e serviços que possam causar a dependência psíquica. Então, a gente tem uma legislação aí que aborda esse assunto, tem vários outros, né, que eu poderia citar, mas, enfim, vou ser bem rápida aqui, que traz, então, cabe ali ao poder público, né, fazer com que essa legislação seja cumprida e cabe às empresas cumprir, né, e isso para a proteção dessas crianças e adolescentes. Uma outra reflexão que eu trago aqui são os dados da pesquisa TIC Kids Online, né, 2019, que é produzida pelo CETIC, que é o departamento do NIC.br, que monitora o uso das TICs no Brasil. E essa pesquisa, assim como outras, né, que o CETIC produz, traz importantes dados para a gente refletir sobre essa questão e várias outras sobre o uso da internet por crianças e adolescentes. E aí eu trago aqui algumas informações para vocês para a gente provocar essa reflexão, né? Então, sobre o uso da internet por crianças e adolescentes, o que nós temos, né? Hoje, dentro de um universo de 30 milhões de crianças e adolescentes, 24 milhões são usuários de internet. E isso não é um dado negativo, não vejo isso, não quero passar para vocês como um dado negativo, só estou passando assim uma realidade. Nós temos um volume muito grande de crianças e adolescentes conectadas à internet. Isso mostra que eles precisam de instrução, eles precisam de capacitação, eles precisam de acompanhamento, porque realmente nós temos um volume grande de crianças e adolescentes conectados. E com foco aí no tema aí desse painel, né, que a gente está debatendo, ou seja, o consumo, né, propaganda, né, de crianças e adolescentes na internet, essas pesquisas do CETIC nos trazem informações bem interessantes. Por exemplo, né, 10% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos responderam a pesquisas informando que tem permissão dos pais para realizar compras online. Tá? Essa é uma informação bem que eu considero aí bem interessante, e também tem outras que nos trazem, esses dados nos trazem as seguintes informações, né, 68% das crianças e adolescentes de 11 a 17 anos ficam irritadas porque na internet tem propaganda demais. Ou seja, elas identificam essas propagandas e elas sinalizam que aquilo as irritam, porque está no meio de um jogo, está no meio de um vídeo, e elas realmente desaprovam isso, mas acabam sendo consumidoras disso em decorrência do que estão ali assistindo ou interagindo na internet. E muitas vezes, o que eu queria ressaltar é que se a criança está usando o celular da mãe, o computador do pai, essa propaganda pode ser direcionada ao pai, mas está sendo consumida pela criança, tá? Então, isso é uma questão também importante. Mas aí, falando um pouco desses dados produzidos pelo CETIC, também me chama muita atenção, né, o fato de que 80% das crianças e adolescentes, ao serem expostos à propaganda, ficam com vontade de ter algum produto.
E uma questão que eu considero bem importante em relação à atitude dos pais é que 50% dos pais conversam sobre propagandas de produtos com seus filhos e 47% explicam sobre o objetivo da propaganda. Então, assim, quando eu falei lá de capacitação, orientação e instrução, é justamente isso, né, de você instruir os filhos para que eles tenham boas ações da internet e para que tenham pensamento crítico. Isso realmente é fundamental. E aí, assim, para a gente falar um pouquinho, né, de qual seria o caminho ali para a proteção da criança e do adolescente, em relação ao poder público, promover essas ações para a cultura digital, realizar os programas de capacitação para o uso seguro, consciente e responsável da internet, isso é fundamental. A sociedade civil vem fazendo um papel excelente, fundamental em relação a isso. O Instituto Alana tem diversas ações, o NIC-BR, como eu falei no site Internet Segura, tem diversas cartilhas, vídeos, né, realiza palestras e cursos em relação a isso, então isso é fundamental. E só para encerrar, para não extrapolar o meu tempo aí, né, as empresas, obviamente, o papel delas, aí elas têm um papel, sim, de responsabilidade, porque essa responsabilidade na proteção de crianças e adolescentes é uma responsabilidade compartilhada, então elas têm que agir com prudência, tem que evitar a abusividade, né, tem que não manipular esse universo, né, não fomentar o consumismo. Então, as empresas também têm o seu papel e a sua obrigação em relação a isso. Então, assim, a princípio, Isabela, acho que as minhas considerações iniciais eram essas, acho que eu abordei um pouquinho de cada coisa aí, rápido, né, mas acho que deu para estimular aí a reflexão. Muito obrigada, Kelly, pela sua excelente exposição. E quero aproveitar aqui também para dar parabéns para o trabalho que o NIC-BR tem feito e as pesquisas que o CETIC também tem divulgado. Elas são muito importantes para todos nós, para o país inteiro. Agora passaremos a palavra para o Danilo Doneda. Seja bem-vindo de novo, Danilo. Você também tem 15 minutos e as perguntas que eu te faço são as seguintes. Quais são os maiores desafios para as crianças quando o tema é a exploração comercial delas no ambiente digital? Como podemos combater essa exploração comercial infantil? E o que tudo isso tem a ver também com dados pessoais? Eu vou aproveitar aqui para te fazer também uma pergunta que nós recebemos aqui da audiência. A Elaine de Maceió, ela pergunta como detectar a exploração comercial e denunciá-las? Com você, por favor. Oi, Isabela. Antes de tudo, novamente, obrigado pelo convite, uma honra e uma grande alegria estar participando no fechamento desse ciclo, que foi tão importante, tão rico, tão substancioso, e certamente vai ser objeto de reflexões e bastante, enfim, vai se fazer muito ouvir nos próximos meses e vai ajudar a gente a pautar as nossas iniciativas e reflexões sobre o tema. Aqui, em relação às suas perguntas, elas são bastante representativas e abrangentes de alguns dos maiores problemas que a gente já enfrenta hoje e mais ainda dos problemas que a gente virá a enfrentar cada vez mais, seja como na posição de pais, educadores, orientadores, enfim. A chamada exploração comercial da infância, da criança, essa remete precisamente primeiramente, a um fator que podemos detectar desde o início como abusivo. Primeiro, como a criança, como todo ser vivente, está incluída em engrenagens, em relações comerciais. O fato dela ser explorada a partir de alguns aspectos dessa engrenagem comercial é que nos chamaria atenção, é aquele elemento que deve ser assim, localizado, identificado e estipado. E aqui no ambiente, não somente eu digo da internet, a Kelly deu um panorama muito completo e abrangente, várias situações que têm a ver com a internet, mas o ponto que eu gostaria de chegar, já procurando responder a toda a tua pergunta, é que talvez a principal das novas fronteiras da chamada exploração comercial a partir dos meios de tecnologias da informação é a partir da obtenção de dados das crianças, e da sua utilização de formas que não estejam alinhadas com seus interesses, estejam alinhadas com interesses de terceiros que a percebam, ou pelo menos que pretendam colocá-la
não propriamente no seu papel devido, que é de sujeito, pessoa em desenvolvimento, e, portanto, com toda a liberdade para experimentar, errar, ser curiosa, se arrepender, tentar de novo, errar de novo, até encontrar seu caminho. Porém, esses, digamos assim, esses passos, esses tropeços que são comuns, inclusive extremamente desejáveis na trajetória de vida de qualquer pessoa saudável, eles eventualmente, se forem mal canalizados, eles podem gerar alguns prejuízos para a criança, ela pode gerar alguns condicionamentos, inclusive alguns problemas que ela só virá enfrentar, só virá perceber no futuro, na sua vida adulta, quando eventualmente poderá vir a ser julgada, avaliada, e até perder oportunidades, chances, realidades, através ou por meio da utilização de alguns dados seus do passado. Bom, a exploração comercial a partir dos dados, ela apresenta muitos paralelos hoje, na sociedade da informação como é feita, com uma espécie de exploração através de meios publicitários tradicionais, muito embora inove e, inclusive, aprofunde algumas de suas características. Somente aqui, traçando algumas linhas básicas. Na publicidade, através da publicidade dirigida à criança geralmente é concebida como um elemento passivo, ela é exposta ao conteúdo e a intenção da publicidade é obter uma conformidade ideológica, uma conformidade de comportamento diante dos desejos incutados pela publicidade, que visa, posteriormente, ao ato da compra, que é a finalidade última daquela publicidade, digamos, tradicional. As tecnologias de informação e comunicação, a internet e outras tantas, eu falo outras tantas porque hoje em dia, por exemplo, crianças estão, hoje em dia, ainda mais com a pandemia, estão expostas, estão utilizando vários meios, desde aprendizagem até de medicina online, que podem depender ou não da internet. Enfim, há muitas formas de, através da tecnologia, obter dados da criança. O que quer dizer que a criança deixa de ser um sujeito meramente passivo do ponto de vista da produção de informação. Porque a criança começa a produzir muita informação. Eu não falo somente do aspecto quase caricatural, digamos, a criança que tem um canal no YouTube, não é isso. Qualquer criança que utilize um meio informatizado para ter acesso à informação, hoje em dia ela deixa, nesse meio, provavelmente, muito mais informação do que ela recebe. Né? Eu não sei até que ponto a gente consegue estabelecer que há uma, digamos assim, legitimidade, há um equilíbrio nessa troca que estamos fazendo com a utilização desenfreada de vários meios tecnológicos, no sentido que a criança que vê um desenho através de um serviço de streaming na internet, a criança que lê um livro didático eletrônico, ela não somente vê o filme ou lê o livro, mas ela é vista pelo filme, ela é lida pelo livro, no sentido que, ainda mais se ela for identificada, os meios que fazem chegar essa informação a ela sabem a velocidade com a qual ela lê as páginas do livro, em que partes do livro ela tem dificuldade, se for um livro didático, ele pode armazenar, quem sabe, para sempre, os erros que ela cometeu, ela pode saber que aquela criança teve anos de dificuldade para aprender as regras gramaticais, enquanto outras não, e assim por diante. A quantidade de informação que nós deixamos em vários meios informatizados, potencialmente, está aberta para verificação. A imaginação é o limite hoje em dia. E esses dados são todos dados que a gente chama, ainda mais hoje em dia, na iminência da entrada em vigor de uma nova lei no Brasil, uma lei que vai disciplinar e regulamentar o tratamento de dados pessoais. Esses dados nós chamamos de dados pessoais. E esses dados pessoais, eles são objeto da preocupação dessa lei justamente pelo motivo deles serem muito importantes para a gente. Muito importantes porque eles são a forma pela qual nós, aqui não somente criança, qualquer um de nós, os dados pessoais são a forma pela qual nós nos identificamos perante a sociedade, quanto mais agora em termos de pandemia, mas mesmo fora disso. Claro, nós utilizamos serviços do governo por forma eletrônica, nós temos acesso, hoje em dia, à educação por meio eletrônico, nós nos relacionamos com o comércio por meios eletrônicos,
e daí por diante. E essa é uma via de mão dupla muito clara. Essa é uma via de mão dupla porque nós deixamos nossa informação na mão de outras pessoas. E essas outras pessoas podem fazer coisas com nossos dados e nós não sabemos o que é feito com esses dados. Nesse sentido, imagine um cenário no qual não exista uma regulação que aponha limites a esse tratamento futuro. Voltemos para a situação da criança. A criança que, digamos assim, todo o seu processo de crescimento utilizou meios informatizados, ligados à internet, brinquedos conectados, etc. Essa criança gerou uma quantidade de informação referente ao seu crescimento muito maior e muito mais objetiva, talvez, do que aquilo que seus pais têm podido acompanhar, pelo detalhismo, pelo fato do acompanhamento muitas vezes ser constante, num arco de tempo muito maior do que os próprios pais. Isso faz com que, por exemplo, a própria publicidade ou os meios de colocação de discurso publicitário para a criança tenham mudado por conta disso. A publicidade, hoje em dia, principalmente pela internet, é cada vez mais dirigida. A publicidade não é mais aqueles anúncios vistos por todo mundo de forma igual, isonômica. A privacidade tem destinatário, ela pode ser diferente para mim do que é para vocês. Ela pode ser diferente para as crianças, para umas crianças do que é para as outras. E essa publicidade, além disso, ela vai estar contida em um número de interações que a criança faz, que é muito mais difícil de identificar, localizar, do que naquele espaço do intervalo publicitário da TV. A publicidade está no meio de jogos, ela pode estar imbuída em brinquedos conectados, brinquedos inteligentes, em assistentes pessoais, esses que conversam eventualmente com a criança. Pode estar imbuídas em, entre aspas, amigos virtuais. E alguns dos problemas que víamos em relação ao discurso publicitário em relação à criança, eles são elevados em sua, enfim, complexidade a uma escala ao cubo em relação à internet, porque é muito difícil localizar onde estão esses pontos, é muito mais difícil você ter um apanhado preciso do que é publicidade e o que não é. Sem falar no fato de que muitas dessas interações podem ser extremamente interessantes e também salutares para a criança. Então, você tem todo um jogo de... É como se você tivesse uma sala de espelhos com várias camadas, onde fosse muito mais difícil até você identificar as projeções de um determinado problema e diferenciá-lo de atitudes legítimas. Enfim. E ainda, eu traria, um pouco além até da exploração comercial, somente lembrar o fato de que a experiência nos demonstra que técnicas de exploração comercial, até de adultos, são a antessala de outras técnicas de manipulação de discurso de natureza ideológica, seja político, seja, enfim, com qualquer outra intenção. Hoje em dia temos uma discussão muito grande sobre a qualidade da informação no processo eleitoral. Eu sei que são problemas de adultos, mas isso quer dizer que o quê? Que técnicas desenvolvidas em marketing podem ser utilizadas para muito mais do que exploração comercial. Podem ser utilizadas, eventualmente, para diminuir a visão de mundo de uma criança, as possibilidades, a sua curiosidade, induzir o conformismo e, muito mais que isso, enfim, resumindo, retirar da criança a possibilidade ao livre desenvolvimento. Então, esses são alguns dos riscos que nós vemos, de homogeneização de comportamento, a possibilidade de condicionamento social e cultural da criança, e ainda todos os riscos que aquela criança poderá vir a sentir na idade adulta, ou futuramente, por causa da sua pegada digital, isso é, dos rastros digitais que ela vai deixando e que eventualmente podem ser utilizados no futuro antes de serem apagados, se não houver um tipo de contemporização desse problema. Enfim, dentro desse espectro, desse breve diagnóstico, nós vemos que o nosso maior desafio na hora de enfrentar esses problemas é propriamente, além de reconhecer que é um problema, identificar como agir
dentro dessa situação, evitando as distorções, evitando as utilizações maliciosas de informação da criança que exponham a informação, a exploração comercial, reduzam suas oportunidades e, ao mesmo tempo, manter um aspecto salutar e amplo de acesso à informação, acesso a meios informatizados, mantendo as suas oportunidades. Enfim, a oportunidade que nós temos nesse momento talvez seja dado por vários pontos. Aqui no que me interessa especificamente, é uma oportunidade que a Lei Geral de Proteção de Dados pode vir a trazer. É até curioso a gente perceber que hoje em dia muito do que as leis de proteção de dados fazem com os adultos é estabelecer para os adultos alguns direitos que antes somente as crianças teriam. Isso é, de escolher alguns aspectos, de não serem submetidos a alguns aspectos de controle que antes não poderiam escolher, porque agora se verificou que é um risco positivo no tratamento das pessoas. Enfim, aqui já me dirigindo diretamente para o fim, em relação a algumas propostas de encaminhamento desses problemas a partir da verificação da implementação de regras para a proteção de dados, nós vemos que é muito interessante pensar em técnicas de minimizar para várias circunstâncias o uso de dados de criança e também aplicar de uma maneira específica para o tratamento de dados de crianças as técnicas que hoje em dia as leis de proteção de dados chamam de privacidade por design, isso é, procurar conceber que as técnicas de exploração de dados de crianças, elas não são simples nem banais, elas são objeto de uma larga discussão, elas foram incubadas propositalmente em muitos produtos que nem sequer às vezes são dirigidos para criança, mas de fato são usados para criança. Alguns autores chamam essas formas de aproveitamento dos dados das crianças de padrões escuros, dark patterns, isso é, serviços ou produtos muito sedutores e às vezes tremendamente bons, isso que torna tudo mais difícil, em vários pontos de vista, mas serviços que são feitos de modo tal a não parecerem um serviço inadequado para a criança, mas de fato, às vezes nem parecerem um serviço dirigido para a criança, mas serem de fato estudados para chamar a atenção da criança por meio que nós, pais, educadores, infelizmente não estamos acostumados e nem sequer talvez treinados a verificar. Então aqui eu agradeço esse tempo que eu tive, espero que tenha contribuído um pouco para o debate. Obrigado. Muito obrigada, Danilo. Sempre muito bom te ouvir. Eu vou aproveitar aqui e vou ler 2 comentários muito interessantes que nós recebemos da audiência que tem a ver com o que vocês dois trouxeram para nós, para o debate. Esther G. Silva disse: o difícil é ter este acompanhamento do uso de dados. E a Daniela trouxe: eu acho que ainda temos muito a evoluir nessa questão de exploração e muitas das vezes os pais estão incluídos nessa exploração. Bom, e o que as crianças? O que será que elas têm a dizer sobre tudo isso? O Portal Lunetas preparou um pequeno vídeo com depoimentos de crianças sobre essas questões. Nós acreditamos que é fundamental ouvir o que as crianças têm a nos dizer sobre tudo isso e conversar com elas sobre suas experiências digitais, o que entendem como desafios e oportunidades e navegar junto. Vamos assistir? Postar o que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero, no lugar que eu quero. O Lunetas perguntou para crianças de todo o Brasil se elas gostariam de ter um canal na internet. Não penso em ter canal no YouTube. Sim, eu tenho vontade. Um dia desses eu queria gravar o primeiro vídeo para criar o canal, mas eu senti muita vergonha e eu não consegui. Tenho Instagram, tenho TikTok, vou fazer ainda esse mês ou essa ainda semana um canal no YouTube, já estava programado. Não, eu não gosto de ser youtuber. Youtuber deve ser trabalhoso. Aí, porque desde pequena eu gosto muito de falar sozinho, fingindo que eu tô fazendo vídeo. Editar o vídeo, adicionar algumas coisas, o tempo do vídeo.
Vai ser meio chatinho. Como é uma coisa que eu gosto, eu acho que vai até eu ficar velhinha ainda. O que você publicaria neste canal? Eu entupiria de coisas, porque assim, eu tenho Instagram e posto, tenho TikTok e posto. Eu ia falar às pessoas que ainda não sabem usar a internet, eu ia ensinar elas. Eu ia postar gracinhas, porque eu sou muito engraçada. Eu ia postar eu fazendo coisas tipo um pano, porque eu sou muito boa nisso. Faço roupas para boneca, travesseiro. Eu inventei minha exposição de Lego. Eu gravo, mostro e depois posto no meu canal. Quando eu tô viajando, eu mostro um vlog, como eu viajo e as coisas que tem nessa viagem. Tenho um sonho de ser famosa quando eu crescer. Foi a partir do momento que eu postei meu primeiro vídeo cantando, tive a aprovação de muitos seguidores e é muito bom e gratificante receber elogios das pessoas. Você já viu anúncios de produtos na internet que teve vontade de comprar? Era uma blusa de um canal que aí ela era uma bonita do Toy Story. Eu já quis comprar aqueles iluminadores de LED que as blogueiras usam. E eu gosto muito. Eu tava vendo um site, aí apareceu um tênis de unicórnio muito bonito. Eu quis comprar uma slime na internet, eu quis comprar um pijama de unicórnio, eu quis comprar uma paleta de canetas. Foi um moletom da Banana United que eu sou fã. Eu não tinha dinheiro suficiente para poder comprar. Mas agora eu tô juntando. Se Deus quiser, eu vou ter um dia. Uma vez eu vi, tipo, um pantufinho bem fofinho. Aí, porque eu não tenho pantufa. Porque aqui a gente não mora no lugar dentro. Porque depois quando eu passei, parou minha vontade. A gente também tem que observar se a gente tá precisando muito daquilo, porque tinha vezes que eu recebia brinquedos que eu queria, mas aí depois eu acabava que quase nem brincava com eles. Fica, sei lá, com um monte de propaganda, não dá nem pro cara falar direito. Eu fico com raiva disso que eu tô jogando um jogo. Aí quando eu tô prestes a vencer o jogo, vem a propaganda. Muito obrigada, Portal Lunetas, pelo vídeo. Ficou incrível e a fala das crianças está demais. Aproveito para compartilhar que o Lunetas preparou um especial sobre crianças e tecnologia. O especial tem um olhar sensível e cuidadoso para as múltiplas infâncias conectadas no Brasil. Afinal, há muita desigualdade e diversidade na vida digital das crianças no nosso país. O conteúdo ficou muito legal, vocês podem conferir no site do Lunetas, que é o lunetas.com.br. Agora nós vamos para mais perguntas. Eu vou começar pela Kelly a partir de algumas falas das crianças que acabamos de assistir. O Rafael, de 11 anos, do Acre, falou que até gostaria de gravar um vídeo para ter um canal na internet, mas tem muita vergonha. O Gustavo, de 8 anos, de Minas Gerais, acha muito trabalhoso. Já a Ana Clara, de 9 anos, de Pernambuco, tem o sonho de ser famosa e a Isabeli, de 12 anos, do Piauí, gosta de receber a aprovação dos seus seguidores na rede. Kelly, nós sabemos que o ambiente digital está remodelando a vida das crianças de diferentes formas. É possível avaliar e prever o impacto que práticas como atividades de coleta de dados, processamento e criação de perfil em ambientes comerciais, como dos influenciadores mirins e os vídeos de unboxing que você já tinha mencionado, terão na vida das crianças a longo prazo? Qual o potencial impacto no direito à privacidade e proteção de dados? Pode haver efeitos diretos ou colaterais no direito ao desenvolvimento, liberdade de pensamento, de expressão, bem como o direito à proteção contra a exploração comercial? E eu aproveito aqui também para ler a pergunta que nos veio pela audiência da Elisa Bastos Araújo, de Salvador, na Bahia, que ela fala o seguinte: vocês falaram de prejuízos futuros das crianças pela exploração comercial abusiva, mas quais as questões que interferem nas condições do presente das crianças? Gostaria de pensar a criança numa dimensão além de ser um futuro adulto. Por favor, a palavra está contigo. Isabela, o vídeo realmente do Lunetas é
Essas falas das crianças são incríveis e elas relatam até muitas vezes com muita maturidade aquilo que a gente pode refletir ali como adulto, né? Mas tratando um pouco dessas questões, primeiro, né, da questão de ser um youtuber, né, os relatos que falam ser famoso e tudo mais, me preocupa um pouco a questão de que a gente está falando de uma plataforma que tem seus termos de uso, que estabelece que a idade mínima é de 13 anos e que a gente vê muitas crianças abaixo dessa idade ali já com canais no YouTube, muitas vezes apoiado pelos pais, né, e nisso, né, ao ser um youtuber, ao ter um canal no YouTube, isso tem diversas consequências, né, a exposição dessa criança, o que ela está deixando ali no ambiente digital para daqui 10, 20 anos, 30 anos, quais são os comentários que ela vai receber, será que ela está madura, né, tem discernimento, maturidade para receber esses comentários, então tem uma série de questões envolvido aí a essa realidade de querer ser youtuber. Em relação à questão da privacidade e proteção a dados pessoais, me preocupa um pouco a questão de que eu não sei se a gente está maduro o suficiente para entender que a gente tem direito à privacidade, o direito de ter controle aos dados e informações, né, atrelados à nossa pessoa, especialmente a crianças e adolescentes, e que está para entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que assegura aí esse direito a crianças, adolescentes, né, e adultos em geral sobre esse direito à privacidade e proteção a dados pessoais. Em relação às crianças e adolescentes, essa lei diz que o tratamento, né, de dados de crianças e adolescentes deverá ser feito de maneira simples, clara e acessível, ou seja, deverá ser feito no melhor interesse da criança. Então, o que essa lei nos traz, né, que não basta efetivamente não causar prejuízo para criança e adolescente, o que a gente, na minha fala, Danilo, a gente já reportou inúmeros prejuízos riscos e prejuízos que podem estar relacionados a esse tratamento de dados pessoais e informações de crianças e adolescentes, mas não basta só não causar esse prejuízo, tem que ser feito em benefício da criança e do adolescente, né? E aí, nessa situação em que a coleta de dados e informações de criança e adolescente, você tem a manipulação da tomada de decisão dessa criança, né, através de inúmeras situações em que você pode ali afetar, né, como disse o Danilo, né, diminuir a visão de mundo dessa criança e fazer com que chegue para essa criança e adolescente somente aquilo que efetivamente se quer que chegue, não a visão de mundo real. Então, isso pode acarretar numa decisão diferente do intercâmbio que se quer fazer, do tênis que se quer comprar, de uma decisão de futuro, ou seja, uma série de consequências negativas, sem contar o legado que se está deixando ao se produzir comentários, vídeos e fotos na internet, porque será que daqui a 5, 10, 15 anos isso vai ser positivo para essas crianças e adolescentes? Será que eles realmente vão gostar disso? Será que eles vão gostar desse passado que eles estão deixando aí na internet? Será que isso vai interferir no futuro dessas crianças e adolescentes? Então, assim, uma série de reflexões que, obviamente, nos levam ali a refletir sobre os prejuízos que isso pode estar acarretando, e, obviamente, a gente está falando de seres em desenvolvimento que merecem aí toda a proteção, todo o acompanhamento e toda a instrução. Muito obrigada, Kelly. É realmente desafiador pensar em tudo isso, especialmente pensar no futuro também. Agora, para o Danilo. Muitas crianças que falaram no vídeo do Lunetas mencionaram apelos publicitários no ambiente digital e a vontade de comprar pela internet. Já o Rafael, de 11 anos, do Acre, diz que é preciso observarmos se estamos precisando muito daquilo que queremos comprar. E o Rodrigo, de 7 anos, da Paraíba, disse que a publicidade chega a atrapalhar o conteúdo que ele está assistindo. Danilo, nós sabemos que a publicidade comportamental, aquela que é dirigida para o perfil especificamente selecionado conforme seu interesse, permitiu uma maior personalização do mercado de consumo e até mesmo a previsão antecipada dos desejos de consumo do consumidor, que muitas vezes desconhece tudo isso mesmo quando é adulto. É possível que seja reduzida a imensa assimetria de poder nas relações das crianças com os agentes públicos e privados responsáveis pelo processamento de dados pessoais em quantidade exponencial? Se sim, quais seriam os bons caminhos para isso? Ô, Isabela, se é possível diminuir essa assimetria,
Certamente ainda mais pelo fato de que essa simetria até agora só vem aumentando. A gente vê que vários pontos, que até foram alguns deles potencializados pela pandemia, isso é, a desigualdade no acesso a meios de comunicação pela internet, a diversidade de acesso à educação online, vários outros pontos, acabaram aumentando e de certa forma, virando fundamento de novas desigualdades que vêm se somar àquelas informáticas, desigualdades estruturais da nossa sociedade. Então, não é de se espantar que no plano digital, a nossa sociedade, no momento que a utilização de meios informatizados cresce, também mimetize nesses meios informatizados várias estruturas de desigualdade que já existem na nossa estrutura social. Agora, dito isso, talvez a boa notícia é que há meios específicos que podem ser utilizados para procurar diminuir essa desigualdade no sentido online e diminuir as assimetrias de informação se forem bem empregados, em conjunto com tantos outros. Por exemplo, a inclusão da criança em vários processos, nas quais ela seria tida, a princípio, como sujeito LGPD, afirma que a utilização de dados de criança deve seguir uma série de parâmetros, vou falar agora, mas deve também procurar explicar para a criança que os seus dados são utilizados. Isso é, um grande problema que nós adultos sofremos é termos a consciência de como os dados são tratados. Agora, anteriormente, a Elaine Maceió fez uma pergunta, você tinha falado antes, Isabela, como detectar? É muito difícil, porque, primeiro, nós somos adultos, não fomos treinados para isso, até porque não era um problema até um pouco tempo atrás, e os serviços e produtos todos que a gente usa, eles não foram concebidos até recentemente para explicar para a gente o que é feito com os nossos dados. Agora, as crianças já vão ter a oportunidade de, desde pequenas, se essa lei for implementada, ter para elas alguma informação sobre esse uso de dados. Isso é tremendamente importante, claro que sozinho não muda nada, mas isso é tremendamente importante para formar consciências e formar a convicção que os dados são importantes. E, como modificação um pouco mais estrutural, eu diria, até retomaria uma questão anterior. Várias leis de proteção de dados falam de limites de idade para consentimento, o que é importante até certo ponto, mas é óbvio que não resolve problemas estruturais. Estruturalmente, talvez o caminho que deva ser seguido é a preocupação com a concepção de serviços, produtos para crianças, ou que possam vir a ser utilizados para criança, o que, na verdade, inclui a concepção de qualquer produto, para que eles não somente considerem a criança de uma forma inclusiva, mas também, quando eles não são propositalmente voltados para as crianças, que eles não se utilizem de técnicas escuras, escondidas, de sedução, como o flautista Hamline, né, para conduzir as crianças sem que nós, adultos, possamos conhecer. Muito bom. Muito obrigada, Danilo. Excelente esse ponto que você trouxe. Eu vou aproveitar aqui e ler um comentário que nós recebemos da Andressa de Souza Ugaia. Ela diz o seguinte: acredito que nós deveríamos promover essas discussões nas escolas com toda a comunidade escolar. Então fica aí a sugestão da Andressa. Agora eu vou fazer uma pergunta para Kelly. Kelly, a professora Sonia Livingstone, do Reino Unido, em um de seus últimos artigos, disse que as famílias, professores, governos e empresas tendem a conversar com as crianças como se privacidade só significasse privacidade em relação a outras pessoas, no sentido de cuidarem de suas relações interpessoais. Por conta disso, esses agentes sociais focam na educação, na segurança eletrônica, conscientização e regulação da segurança dos produtos. Ela concorda, a professora Sonia Livingstone, que tudo isso é importante e urgente, mas questiona o fato de os adultos dizerem pouco às crianças sobre como protegerem sua privacidade em relação a instituições ou empresas, que de uma maneira ou de outra fazem coleta de dados pessoais online. A pergunta é: como, se é possível, orientar as próprias crianças sobre a sua privacidade em relação às instituições e empresas? E como as próprias instituições e empresas poderiam contribuir para isso? Excelente, acho que é excelente reflexão, né, Isabela?
Até porque a gente está num mundo super conectado, né? E agora, mais do que nunca, nesse momento de pandemia, a gente está realmente num momento que grande parte da população brasileira está conectada. Então, me parece que a problemática aí está relacionada à falta de conhecimento da população sobre o direito à privacidade, né? De cada cidadão ter o controle de seus dados pessoais e informações e ter o direito de permitir ou proibir a coleta e uso desses dados e informações, né? E saber o que efetivamente está sendo feito com esses dados e informações, se não está sendo utilizado para finalidades escusas, né? Para coletados excessivamente, né? Que é um pouquinho do que a Lei Geral de Proteção de Dados tenta afastar, né? Então, eu acho que agora chegou a hora das empresas serem transparentes no tratamento, ou seja, na coleta e uso dos dados pessoais, especialmente de crianças e adolescentes, de coletarem apenas o que é estritamente necessário, porque a gente vem de um histórico em que o mais é o melhor, e isso tem que acabar. Né? Você tem que coletar aquilo que é estritamente necessário para a prestação de serviço que aquela empresa está desejando realizar, né? E evitando aí essa coleta excessiva e só utilizar esses dados para a finalidade para a qual foi coletada, ou seja, não se permitir mais que esses dados sejam utilizados para outras finalidades, ou seja, eu coleto esse dado falando para o titular desse dado que eu vou usar para entrega do meu serviço, mas eu acabo compartilhando esse dado com outras empresas. Por quê? Porque dados coletados por diversas empresas, eles podem ser segregados, né, eles podem ser juntados, e aí acaba fazendo com que esses dados, né, pequenos dados coletados por diversas empresas e uma vez unificados, eles acabam demonstrando aí o desejo das pessoas, né, a previsão, né, do que elas gostariam, do que elas não gostariam, do que elas comprariam, dos desejos, e acabam aí limitando aí, né, o poder de escolha, ferindo os direitos à privacidade. Então, acho que chegou a hora aí da gente implementar a cultura para que nós, adultos, crianças e adolescentes também, para que a gente saiba desse direito à privacidade, para que a gente exija das empresas essa transparência na coleta de dados, a coleta de dados daquilo que é estritamente necessário para a finalidade única para a qual foi coletado. E para criança e adolescente, obviamente, cabe aí a nossa instrução para que a gente possa formar aí pessoas, né, seres com pensamento crítico, para que possam exigir e só se relacionar com empresas que estejam aí em conformidade com a lei e que sigam aí essas boas práticas, né, para a privacidade e proteção a dados pessoais. Muito obrigada, Kelly. Precisamos mesmo de muita transparência na coleta de dados pessoais, de todos nós. Agora, eu vou fazer a minha última pergunta para o Danilo. Danilo, você diz no seu livro sobre privacidade que a demanda por uma maior proteção de dados não desperta um interesse homogêneo nas sociedades, porque desenvolve-se somente depois que uma série de outras necessidades básicas são satisfeitas. A pergunta é, isso impacta na forma como as políticas públicas no tema são elaboradas, na forma como o Estado e o poder público lidam com a questão? E como poderíamos chamar a atenção para a importância de uma maior proteção de dados pessoais, especialmente das crianças, que terão a vida inteira pela frente e levarão seus rastros digitais, como você mesmo mencionou anteriormente, para a vida delas? Isabela, você pegou um trecho do meu livro, né, que, enfim, talvez hoje eu leria a situação de uma forma um pouquinho diferente. Você mencionou que tem um problema clássico com proteção de dados, ainda mais no Brasil, que é um país que veio a legislar muito tardiamente, só hoje, sobre o assunto. Lembrando que agora, em 2020, faz 50 anos que a primeira lei de proteção de dados foi aprovada no país. E, nesse sentido, hoje, as questões de proteção de dados, que eram, até há pouco tempo atrás, muito ligadas a uma questão de, digamos assim, preferências, de utilização de serviços, de tecnologias, que, no fundo, estavam muito mais disponíveis para estratos econômicos mais afluentes da nossa sociedade, hoje já não, essa não é bem a realidade, né? Alguns autores, antigamente, chegaram a afirmar que privacidade e pobreza não são conciliáveis, porque
muito tempo, privacidade, para você ter privacidade, você tinha que ter posses, você tinha que ter uma casa para poder ter um lugar para exercer a sua privacidade, entre aspas. Só que hoje o que acontece é que mesmo pessoas sem, digamos assim, grandes posses materiais, elas vão ter um outro campo onde a sua privacidade vai ser relevante para elas, que é digamos assim, o seu habitat informático, seu telefone, seus registros, que tem um banco de dados de empresas, de órgãos públicos. Isso é muito importante, porque, veja bem, à medida que dados pessoais se tornam importantes comercialmente, ou se tornam importantes para muitos regimes políticos, muitos regimes têm os dados pessoais como uma das formas de exercer controle sobre os próprios cidadãos. À medida que os dados pessoais têm essa importância, estruturas de opressão, estruturas de consolidação de desigualdades estruturais passam a se utilizar de dados pessoais. Hoje em dia, de certa forma, não é que eu negaria o que escrevi, isso continua fazendo sentido, mas eu acrescentaria o seguinte: a exploração e as estruturas de desigualdade baseadas em dados pessoais são as novas grandes fronteiras que os mecanismos de desigualdade colocam. Até, por exemplo, o que é internet para uma criança brasileira? Eu quero saber, o CETI, que faz as pesquisas deles, aqui é Alexandre Barbosa, eles são capazes de dizer para a gente qual é o percentual de crianças brasileiras para quem internet é só o WhatsApp de graça. Então, para essas crianças, o que a internet vai ser, o que acesso dela vai ser para a informação, é aquilo que a política de concessão de dados do WhatsApp gratuito vai permitir para ela. Tudo isso vai passar por um funil que não passa para quem tem fibra ótica em casa, e assim por diante. Essa é uma modificação estrutural com a qual a gente já teve que, pela primeira vez, enfrentar de forma bastante séria com a educação online agora por conta da pandemia, e que certamente vai ter que, enfim, se a gente for tratar disso de uma forma responsável e realmente quiser um país desigual, vai ter que enxergar de outra forma. Então, políticas públicas que levem em conta isso devem levar em conta que os dados pessoais são uma nova fronteira de consolidação de desigualdades e que o acesso à internet, a forma como é feita, a disponibilidade disso é um elemento essencial. E o uso dos dados que é proporcionado por isso. Muito obrigada, Danilo. Esse tema da desigualdade do acesso, ele foi muito falado ao longo de todo o nosso evento Ser Criança no ambiente digital. Então, nós agora, infelizmente, estamos chegando ao fim da nossa conversa, então eu quero abrir espaço aqui para as considerações finais da Kelly e também do Danilo, e vamos conversar por você, Kelly. Vou ser bem rápida, né, para não estourar o tempo. Como considerações finais, o que eu posso dizer é que eu acho que as pessoas têm que saber que ela tem o poder de ditar as regras, então de escolher empresas que sejam éticas, que cumpram a lei, que não usurpem de meios para explorar crianças e adolescentes, seja através de propaganda, seja em coleta inadequada de dados pessoais, e é através desse poder de escolha, né, de boas empresas, de empresas que cumpram a lei, que ajam corretamente, é que a gente vai implementar aí, né, a cultura das boas práticas, a cultura da privacidade e proteção a dados pessoais, que a gente vai fazer com que a gente exija dessas empresas uma conduta adequada. E fica aí, obviamente, a recomendação para que nós tenhamos um esforço por meio de responsabilidade compartilhada, né, das famílias, da escola, do poder público e das empresas para capacitação, instrução e proteção de crianças e adolescentes no uso da internet, na proteção à privacidade aos dados pessoais, a não permitir, né, que haja exploração comercial dessas crianças e adolescentes, porque é realmente através dessa proteção que a gente vai fazer com que essas crianças e adolescentes aí tirem o melhor proveito da internet e que, uma vez instruídas, elas possam fazer boas escolhas online e possam tirar o melhor proveito da internet. Então, termino aqui as minhas considerações, agradeço muito esse evento, espero que esse painel renda aí bons frutos e me coloco aí à disposição. Muito obrigada, Kelly. A
palavra é sua, Danilo. Danilo, agora, se você puder fazer as suas considerações, as suas considerações finais. Claro, Isabela, obrigado pela palavra. Desculpa que o hiato perdi um pouquinho do sinal. É a internet, né, que está intervindo na nossa fala, mas foi um prazer a conversa, não só prazer, mas foi tremendamente, pelo menos para mim, foi produtivo, tive várias ideias aqui. E se eu pudesse dar um recado, eu iria pegar um gancho num tema que foi tratado em algum momento, na verdade, um tema que eu mencionei, que é de enxergar essa nova reorganização de forças, por assim dizer, porque quando a Isabela falou em assimetria de informações, a gente tem assimetria de informações, mas, na verdade, a gente tem mais uma verificação de assimetria de poderes. Você tem tentativas que a gente pode chamar do mercado ou de entidades com finalidades econômicas, comerciais, de obterem maior proveito, inclusive, da criança nesse meio digital, o que, enfim, pode ser tido como nocivo, tal, mas, enfim, é natural para essas várias engrenagens, cabe a nós determinar que há um espaço que não pode ser adentrado. Como que a gente vai determinar isso? A gente pode utilizar, entre várias outras alternativas, instrumentos e ferramentas que a Lei Geral de Proteção de Dados e a própria ideia do direito fundamental à proteção de dados, que hoje é um direito reconhecido pelo STF na nossa Constituição, ele deve ser lido conjuntamente, lógico, com a ideia, com o princípio do melhor interesse da criança. Então, deixa de ser tabu, aliás, nunca deveria ter sido, tratar de temas como a necessidade de manutenção de espaços em que as crianças não tenham dados pessoais tratados, a necessidade de certificação, de verificação de produtos para que se verifique que eles não causem um dano potencial atual ou futuro para a criança, enfim, se aproveitar das modalidades de comunicação com a criança que a LGPD proporciona no sentido de incluir nas práticas comerciais que seja dado com clareza a informação, não só para os pais, porque dar informação para os pais e depois esperar que os pais que não estão letrados nos problemas de proteção de dados, por várias contingências, um problema também generacional, esperar que eles tomem decisões que para eles próprios, sobre eles seriam obscuras, é muito lavar as mãos numa situação na qual a gente está decidindo o nosso futuro como sociedade. Então, a criança tem que ser envolvida desde o começo nesse aspecto, nesse processo, de uma maneira que ela perceba a responsabilidade e a importância do uso dos seus próprios dados. Obrigada, Danilo. Também gostei muito da nossa conversa hoje. E, além de termos encerrado o bloco dedicado ao papel do poder público e das empresas na relação das crianças com o meio digital, nós hoje encerramos também a série Ser Criança no Mundo Digital. As reflexões e sugestões apontadas ao longo de todo o evento nos ajudaram a entender que o acesso ao ambiente digital é um direito de todas as crianças e a responsabilidade por garantir que as suas experiências sejam saudáveis, críticas, seguras e criativas é múltipla. É de todos nós, individual e coletivamente. Trata-se de uma responsabilidade compartilhada entre famílias, educadores, sociedade, empresas, plataformas e pelo poder público nas suas várias dimensões. De acordo com dados da Unicef, no mundo todo, as crianças e adolescentes representam 1/3 das pessoas usuárias de internet. No Brasil, 89% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos são usuárias de internet. Isso significa que um número gigantesco de crianças está tendo seus dados pessoais coletados e tratados sem que elas próprias, suas famílias, a sociedade e mesmo os estados tenham a real dimensão de como estão sendo exploradas comercialmente. Crianças e adolescentes, como foi dito hoje aqui, são pessoas em formação, que vivenciam um estágio peculiar de desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial. Necessitam de apoio para se desenvolverem de forma sadia e a salvo de todo tipo de violência. O ambiente digital pode ser um território de muitas oportunidades, que promova a criatividade, a socialização, o aprendizado, a interatividade, a brincadeira e novas descobertas.
Para isso, é necessário que tenhamos mais transparência nos procedimentos de coleta e tratamento de dados de crianças e adolescentes. Igualmente, é imprescindível que o poder público, as empresas e plataformas que detêm o poder, levem maior comprometimento em relação à garantia dos direitos de crianças e adolescentes, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, com absoluta prioridade desde o design das plataformas, dos serviços e dos produtos disponíveis a crianças e adolescentes até a sua colocação no mercado de consumo, no sentido de que possamos não proteger as crianças do mundo digital, mas protegê-las dentro dele, para que possam usufruir a internet na sua maior potência. É isso, nossa conversa chegou ao fim. Quero agradecer novamente a presença de vocês, agradecer imensamente aos nossos convidados Kelly e Danilo e a toda a equipe do Alana, que esteve envolvida na realização deste evento. Quero agradecer ainda ao Nick.br, a SaferNet Brasil e ao Portal Lunetas pela parceria. A gravação dessa conversa ficará disponível no canal do Alana no YouTube e também no site do evento, que é o sercrianca.alana.org.br. Nos próximos dias, vocês receberão por e-mail um formulário de avaliação e orientações para quem quiser o certificado de participação. Muito obrigada pela sua companhia. Seguimos conectados nesse mundo cada vez mais virtual, mas sempre em busca de equilíbrio, de relações saudáveis e da efetivação plena dos direitos de todas as crianças. Um grande abraço, fiquem bem, protejam-se e até uma próxima oportunidade. Thank you.